Teologia Sistemática, Leo Sperry Chafer. A união hipostática. A singularidade da pessoa incomparável que é o Salvador, como já foi indicado, é mostrada em sua união em sua única pessoa com duas naturezas. Ele é a divindade no sentido pleno e absoluto. Nisto ele é comparável ao Pai e ao Espírito. Não obstante, ele tomou para si uma natureza humana perfeita e completa, e neste aspecto ele era comparável a Adão antes da queda e a outros homens, exceto pelo dano que o pecado impõe. Então, o que separa o Deus-homem de todos os outros seres criados é essa união de duas naturezas em uma pessoa. Nenhum outro existiu com esse aspecto, nem jamais existirá, pois não há necessidade que venha a existir. Ele é a satisfação eterna de tudo que se exige em tal união. Ao vir ao conhecimento de Cristo, como é ordenado pelo apóstolo Pedro, 2 de Pedro 3,18, e assim se ganha convicção a respeito de quem empreende a salvação dos homens, a mente deve sempre estar alerta para reconhecer tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. Todo o pensamento sobre essa pessoa teantrópica deve ser ajustado à presença dele daquela amplitude do ser que completa uma participação direta de sua parte em duas esferas, divindade e humanidade. Ambas as naturezas estavam presentes em cada momento de sua existência, ao começar com o seu nascimento através de Maria. Mas fica evidente que quando se considera qualquer ato particular ou declaração de Cristo, que isso vem tanto de sua natureza divina assim como de sua natureza humana. Mas em nenhum caso tal ação ou declaração surgirá de uma ação combinada dessas duas naturezas. É reconhecido que os teólogos diferem amplamente com respeito às crenças deles nesse ponto específico. Provavelmente haja situações apresentadas que desafiem qualquer análise final pelas mentes finitas. Todavia, muita luz deve vir sobre o leitor ponderado dos evangelhos, e essa investigação o conduzirá a um procedimento interminável de vir a conhecer o Salvador. Visto que as duas naturezas juntas constituem a única pessoa teantrópica e são distintas, o Espírito de Deus, ao atrair a atenção do crente para as coisas de Cristo, João 16,14, se agradou em tornar o Salvador mais real para aqueles que preservam com o maior cuidado o reconhecimento dessas duas naturezas que são, em si mesmas, tão diferentes como são as coisas infinitas das finitas. Conclusão. Por ter alcançado o término desta investigação um tanto extensa sobre o que é o Salvador, essa tese deve prosseguir no estudo do próximo tema que está sob a maior divisão da soteriologia, a saber, os sofrimentos de Cristo. Vou ler também o que faltou no primeiro vídeo. É o tópico 3, o Filho de Davi. O tema da realeza de Cristo recebeu anteriormente uma consideração parcial. Uma investigação extensa no pacto davídico com tudo o que o nome Filho de Davi significa ainda vai aguardar um estudo maior sob escatologia. Igual ao termo Messias, a designação Filho de Davi é totalmente judaica em sua importância. Como Cristo é Senhor e cabeça sobre a Igreja, assim ele é Rei e Messias sobre Israel. Na verdade, mais tarde ele será Rei dos Reis, mas essa autoridade suprema será exercida a partir do trono de Davi e em conexão com a sua relação imediata com Israel. 4. O Filho de Abraão. Embora a filiação davídica seja restrita à casa de Davi e ao povo de Davi, a filiação abraâmica se estende a todas as famílias da terra,
em cuja redenção elas são benditas. Gênesis 12, 3. É significativo que a ordem da verdade no Evangelho de Mateus seja indicada no versículo de abertura. Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. Este Evangelho do Rei é primariamente de sua relação com Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7, capítulo 15, versículo 24 e 26. Mas após a sua rejeição, ele se volta para aquela obra redentora descrita nos capítulos finais desse Evangelho. E nesse serviço redentor, Cristo, o filho de Abraão, obtém as bênçãos para todas as famílias da terra. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20.